Para desenvolver uma boa escrita, seja da seção da introdução ou de qualquer outra seção do seu estudo, é muito importante que você aprenda a desenvolver os parágrafos. Como você deve estruturar os parágrafos para que eles sejam considerados como parágrafos científicos? Primeiro, é muito importante que você tenha em mente que o seu estudo ele vai ser lido por toda a comunidade acadêmica, desde professores e pesquisadores renomados até pessoas leigas que estão iniciando o estudo sobre esse determinado tema. Então, é muito importante que você faça uma boa estruturação dos seus parágrafos, para que eles sejam claros e para que eles cumpram o seu papel. Para isso, o seu parágrafo, a sua escrita científica, deve ter algumas qualidades, alguns requisitos. É claro que cada pessoa, cada pesquisador tem o seu próprio jeito de escrever, mas algumas questões são consideradas básicas na escrita científica e devem ser seguidas por todos. Primeiro, lembre que a pesquisa científica ela é impessoal. Evite utilizar os termos meu projeto, minha pesquisa, minha tese, minha dissertação. Prefiro utilizar termos como este projeto, esta pesquisa, esta tese. Então, mantenha a sua escrita impessoal. Não é a sua opinião que importa. Você precisa ter objetividade, ter uma linguagem direta, apresentar as ideias baseadas em fatos e não em ideias pessoais. Esteja sempre baseado em fatos e dados para escrever a sua pesquisa, o seu documento científico. Seja claro no que você quer dizer, no que você quer escrever. Utilize um vocabulário adequado. Evite palavras supérfluas, com duplo sentido, que estão ali para enfeitar o texto. Tenha certeza de que as palavras que você está utilizando traduzem exatamente o que você quer transmitir. Isso é precisão. Então, evite termos como recentemente, antigamente. Prefira palavras que vão dizer exatamente o que você quer dizer. Há 5 anos, há 1 ano, há 10 anos. É diferente, né, do que recentemente. Recentemente, para mim, pode ser 1 mês, 2 meses. Para você, pode ser 1 ano. Então, seja preciso nas informações que você vai fornecer. Tenha coerência na escrita dos seus parágrafos. Para isso, é necessário que você considere a harmonia na escrita dos seus parágrafos. É muito importante que cada parágrafo tenha um assunto único. Como que você faz para garantir, né, que este parágrafo vai ter este assunto único? De preferência, inicie o seu parágrafo com uma frase que coloque, que deixe claro qual que é essa ideia núcleo, qual que é essa ideia central do seu parágrafo. E depois você pode iniciar, né, fazer a associação de ideias complementares a esta ideia base no seu parágrafo. Mas deixe claro qual é a ideia central. Então, tente utilizar a primeira frase do seu parágrafo para deixar claro qual é a ideia central deste parágrafo. E depois faça essas associações, né, com outras frases, com ideias complementares, tá? Tenha certeza de que seus parágrafos vão ter fluência entre si. Então, que dê continuidade, que não seja uma coisa cortada, truncada, sabe? Uma leitura que não flui. É preciso que você vá fazendo ligação entre o parágrafo anterior com o próximo parágrafo. Isso faz com que você deixe a leitura mais fluida, mais fácil. Uma boa forma de você identificar quais são as ideias centrais dos seus parágrafos é você colocar uma palavra, né, chave ali, de qual é a principal ideia daquele parágrafo. Você pode colocar em letra maiúscula no final do seu parágrafo e destacar ela com uma cor diferente, bem chamativa.
Assim você consegue observar ao longo da sua escrita se as ideias elas estão fluindo conforme os parágrafos vão sendo escritos. Você também consegue observar, por exemplo, se você não está fazendo um vai e vem com as suas ideias. Porque às vezes você começa, apresenta uma ideia lá no primeiro parágrafo, e depois lá no seu quarto, quinto parágrafo, você volta com aquela ideia. O ideal é que você aborde toda essa ideia em um único parágrafo. Ou faça essa complementariedade no próximo parágrafo. Finalize a ideia para depois ir para a próxima. E quando você faz esse destaque dessa ideia-chave, né, dessa ideia central do seu parágrafo, você consegue fazer mais fácil essa visualização deste tema, né, central. Você consegue ver se você está fazendo esse vai e vem. Né? Você consegue bater o olho no seu texto e identificar se aquela sua palavra-chave está aparecendo em parágrafos diversos, fora de ordem. E aí você consegue organizar as suas ideias, tá? Então, garanta essa fluência entre os parágrafos, essa fluência de ideias. Tenha certeza de que você vai apresentar parágrafos concisos, com ideias apresentadas em poucas palavras. É aquilo que a gente sempre costuma falar, né? Não precisa encher linguiça. Você precisa apresentar a sua ideia de forma sucinta, de forma concisa. Tenha em mente que cada frase do seu parágrafo deve ter, no máximo, de 2 a 3 linhas. Evite parágrafos muito longos, tá? Parágrafos de 5 até, no máximo, 6 linhas. Tenha muita simplicidade na sua escrita. Não é necessário enfeitar, utilizar palavras desnecessárias, jargões técnicos, que vão apenas dificultar a compreensão do que você está escrevendo. O simples não é o mal feito. Faça com simplicidade e com qualidade. Isso vai facilitar o acesso à informação. Isso vai garantir com que qualquer pessoa que pegue o seu texto consiga entender do que ele se trata, mesmo que ela não tenha conhecimento sobre aquele tema. Então, se o seu texto estiver cheio de jargões técnicos, de palavras que não dizem nada, que estão ali só para enfeitar, só para parecer que você está escrevendo difícil, isso vai dificultar muito a compreensão do leitor. E não vai dizer nada sobre a qualidade do seu trabalho. Lembre sempre de apresentar as citações que você utilizou na sua pesquisa. Se a ideia não é sua, você precisa apresentar o dono da ideia. Então, apresente as citações, tá? Não ache que isso vai diminuir a qualidade do seu trabalho. Muito pelo contrário. Vai mostrar que você é um pesquisador sério, que você leva a ética da pesquisa a sério.